Eu vou te mostrar em 7 passos como fazer uma música eletrônica profissional como essa. I don't wanna go, baby, but there's no other way, sorry. I just gotta go, find another home, baby. I just gotta go. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Primeiro passo, escolher um programa de produção musical. Eu utilizo o Bitwig Studio. Com ele você tem até 30 dias de teste gratuito e sem limitações. Para fazer o download é só acessar bitwig.com, o link vai estar aqui na descrição. Depois basta vir em Try e fazer o download para Windows, Mac ou Linux. Segundo passo, definir o gênero e o BPM. Com o seu programa de produção musical aberto, a gente vai clicar em New Project para criar um novo projeto. Depois em Activate Audio Engine para ativar o áudio. E agora nós vamos definir o gênero que a gente vai produzir. Para essa música eu escolhi fazer um Slap House, que é o estilo do Alok, Dub Dogs e vários outros artistas. Feito isso, vamos definir o BPM da nossa música, que é quantas batidas por minuto nossa música vai conter. O Slap House costuma ficar sempre entre 124 e 128 BPM. Então para essa música eu vou usar 124. Terceiro passo, fazer a pré-masterização. Aqui a gente vai inserir um plugin de efeito para deixar a nossa música o mais alto possível e sem distorcer. Eu vou selecionar o canal master, vou clicar no símbolo de mais e vou adicionar um plugin chamado Limiter. Vou escrever aqui Limiter. No Bitwig Studio ele é chamado de Peak Limiter. Se você utiliza outro programa, basta você procurar aí qualquer plugin que tenha o nome de Limiter. Vou clicar em OK para confirmar. Agora eu vou nesse parâmetro de input e vou subir 13 decibéis, que é um volume médio que eu gosto de deixar as minhas músicas. Isso vai fazer com que a sua música fique alta o suficiente e não distorça, desde que você também não extrapole os volumes dos outros elementos que você colocar na sua música. Passo 4, montar a bateria. Para isso eu preciso ter alguns samples de bateria disponíveis. E se você não sabe o que é um sample, é nada mais, nada menos do que um arquivo de áudio. A maioria dos programas de produção musical já vem com vários samples para você utilizar. Se você utilizar o Bitwig Studio, basta fazer o download dos pacotes que já vêm disponíveis com o programa na área de Packs, clicando aqui nesse símbolozinho do Bitwig e vindo aqui na área de Packages. Aqui você pode fazer o download de todos esses itens. Caso você utilize outro programa de produção musical, como o FL Studio ou Ableton Live, e não saiba onde encontrar esses samples, basta você digitar no YouTube Free Sample Pack, e você vai encontrar aí vários sample packs para fazer o download gratuito de vários gêneros diferentes. Eu vou utilizar um pacote de samples específico para Slap House que eu já tenho. Infelizmente ele não é gratuito, mas você pode utilizar qualquer pacote que você encontrar. Ou, caso você prefira, você pode baixar o projeto dessa música com todos os samples, presets e efeitos inclusos aqui no link da descrição. Então, para começar, vamos inserir um kick aqui dentro do nosso projeto. O kick é nada mais, nada menos do que o bumbo da bateria. Vou colocar meu fone. Vou escolher um kick, vou arrastar para dentro do projeto, vou dar um zoom aqui nessa lupinha e eu já vou ajustar o volume dele para cerca de menos 10 decibéis aqui nessa barrinha, porque é um volume legal para começar a se trabalhar, visto que tudo que passar de 0 decibel vai começar a distorcer. Eu vou inserir esse sample a partir da barra 3, porque depois eu vou colocar alguns elementos aqui antes disso e você vai entender daqui a pouquinho. Bom, eu notei que esse kick ele tem uma cauda um pouco longa, então eu vou passar o mouse sobre a ponta do clipe e criar um fade de volume para que a cauda do kick fique um pouco mais suave. Antes, depois. Eu vou tirar um pouquinho o zoom dele, posso segurar Ctrl e descer o scroll do mouse. E agora eu posso clicar sobre esse clipe, segurar Ctrl também e arrastar sobre essas barrinhas para que ele duplique o nosso sample. Eu vou fazer isso mais uma vez e mais uma vez. E agora é só levar o mouse sobre a lateral. E quando aparecer esse símbolo de texto, basta você selecionar tudo aqui e apertar Ctrl D para que ele duplique o que a gente já criou e o kick soe por mais tempo. Eu vou fazer isso durante 8 barras, ou seja, se a gente começou no 3, eu vou finalizar no 10. Agora eu vou repetir isso aqui por mais 8 barras. Eu vou definir a cor desse kick clicando aqui sobre esse canal para verde. E agora eu vou apertar Ctrl R para renomear o nome desse kick. Agora vamos adicionar elementos que vão preencher a nossa bateria para dar mais vida para a nossa música.
eu vou adicionar um clap, que é a caixa da bateria, a cada 2 intervalos. Então eu vou escolher aqui um clap, vou dar um zoom por aqui, e a cada 2 intervalos o meu clap vai bater. Então eu vou colocar ele aqui, eu vou deixar esse clap um pouco mais curto também, então eu vou vir aqui na cauda dele, aqui nesse triângulozinho branco, vou puxar um pouquinho para cá, e vou também diminuir um pouquinho o tamanho dele, mais ou menos aqui. Vamos ver? Então o mesmo processo, Ctrl, trago para cá, e agora seleciono tudo e vou apertando Ctrl D para duplicar. Agora eu vou adicionar um hi-hat, que é o prato da bateria, e ele vai entrar no contratempo do kick. Vou escolher aqui um hi-hat. Esse hat eu só quero que ele entre na segunda parte aqui, ou seja, a partir dessa barrinha 11. Então eu vou arrastar o hat para cá. Agora eu quero um pouco mais de detalhes nessas barrinhas, então eu venho aqui nessa opção e deixo em 1/8. Ele vai deixar as barrinhas um pouco mais detalhadas aqui para mim. Eu vou colocar o hat nessa posição aqui. Como eu falei para você, o nosso hat vai soar no contratempo do kick, dessa forma. Então eu vou apertar Ctrl, trazer para cá e fazer isso várias vezes para que ele soe dessa maneira aqui. Vou abaixar um pouco o volume dele. E para finalizar a bateria, eu vou adicionar alguns fios, que são as viradas da bateria. Eu vou adicionar uma no início e outra no meio da música. Então vamos procurar por fio. Vou adicionar essa aqui no comecinho da música aqui embaixo. Eu gostei desse fio aqui, mas eu não quero utilizar esse fio inteiro. Eu quero apenas uma parte, então eu vou cortar aqui para que ele soe apenas dessa forma aqui. Eu também não quero que o kick toque nessa parte aqui, porque eu quero que seja um intervalo da nossa bateria. Então eu vou deletar todos esses kicks aqui e agora ele vai soar dessa forma aqui. Quinto passo, adicionar efeitos de transição. Pronto, agora é hora de adicionar alguns efeitos de transição para deixar tudo mais suave. Eu vou adicionar um sample chamado de sweep long ou uplifter para trazer um suspense antes da nossa bateria começar. Eu vou trazer esse sweep long aqui para o começo. Vou fazer um fade de volume aqui também nesse início. Vou adicionar mais alguns para fazer as transições. Renomeei para sweep long e deixei na cor amarela. E agora eu vou adicionar um crash, que é para dar um impacto na hora que o kick bater. O crash também é um prato da bateria. Vou colocar ele no início da nossa bateria. Também vou colocar aqui. Então ele fica mais ou menos assim. Vou baixar um pouquinho o volume dele, que está muito alto. Lembrando que o kick tem que ser o elemento que mais se sobressai na nossa música, assim como os próximos elementos que eu vou mostrar daqui a pouco. Agora sim, esses elementos como o sweep long e o crash, eles são elementos apenas para fazer a transição, então não precisam estar muito altos na sua música. Sexto passo, escolher um vocal. Mas assim como você baixou os samples de bateria e efeitos de transição, existem milhares de samples de vocais disponíveis na internet de forma gratuita. Basta você jogar no Google ou no YouTube que você vai encontrar. Mas a minha dica é, procure vocais que estejam no mesmo BPM da sua música. Isso vai facilitar para que você não tenha problemas com o vocal saindo do ritmo por estar num BPM diferente. Bom, eu escolhi esse vocal que, como eu falei, é de um sample pack pago, mas existem diversos vocais gratuitos, basta você procurar direitinho que você pode encontrar vários para você utilizar. Bom, antes de partir para os próximos elementos, eu quero fazer alguns ajustes que podem deixar a nossa música um pouco mais limpa e com uma qualidade profissional. Bom, primeiramente eu quero adicionar alguns efeitos aqui no nosso clap. Basta selecionar o clap, clico nesse símbolo de mais e agora eu vou procurar por um plugin de saturador. Nesse caso está escrito aqui, ó, Saturator em inglês. Eu vou selecionar ele e clicar em OK. Isso aqui vai dar um pouco mais de brilho ao nosso clap. Então eu vou clicar nesse S aqui para solar o clap, ou seja, só ele vai tocar nesse momento. Vou desligar o saturador e vamos ver com o saturador e sem ele. Primeiro sem ele. Agora eu vou ligar. Brincar um pouco com esse parâmetro drive. Olha só, sem ele, com ele. Você viu que o nosso clap ficou com um pouco mais de força. São detalhes mínimos que fazem diferença no final da sua música.
Eu vou adicionar também um plugin de reverb para dar mais ambiência. Vou clicar agora nesse mais aqui do lado, escrever por reverb, vou selecionar ele, clicar em OK, e olha só o que vai acontecer com o nosso clap. Você vê que ele tem uma cauda aí, né? Uma profundidade maior. Só que eu vou abaixar um pouquinho esse reverb, não quero deixar tanto. Então, nesse parâmetro mix aqui, eu posso fazer isso. E aqui, ó, nesse parâmetro do meio, é o tempo em que o nosso reverb vai agir. Então, eu vou deixar um pouco mais curto também. E para finalizar, eu vou adicionar um equalizador. Posso digitar EQ, ele vai aparecer aqui, ó, esse EQ+, EQ2, EQ5. Eu recomendo que você utilize o EQ+. Clico sobre ele, aperto OK. E o equalizador, ele serve para você brincar um pouco com as frequências do seu som. Então, para esse clap, eu quero remover todas as frequências graves que ele possui. E aqui já vai uma dica. Os únicos elementos que devem conter frequências graves são o kick e o sub-bass. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre o sub-bass para você. Então, já que o nosso clap não precisa de frequências graves, eu vou remover essas frequências agora. E o nosso equalizador já mostra pra gente onde estão localizadas as frequências graves. Você pode ver que a gente tem uma linha aqui, ó, bem colorida. E nessa área mais em vermelho aqui é onde estão todas as regiões mais graves do nosso som. A partir desse amarelo aqui e do verde estão as frequências médias. E aqui do azul pro branco estão as frequências agudas. Então eu vou clicar aqui mais ou menos nessa região saindo do vermelho pro laranja. Venho nessa setinha aqui, ó. E vou escolher a opção Low Cut, porque ele vai cortar as frequências low, ou seja, as frequências graves. Pronto, agora ele fez um corte pra gente e o nosso clap não vai ter nenhuma região dessas aqui, olha só. Você tá vendo que tem algumas ondas aqui, algumas ondas sonoras tocando nessa região? O nosso equalizador vai cortar todas essas regiões que estão aqui atrás. Se eu fosse cortando ainda mais, olha só o que aconteceria. Nesse momento, só as regiões agudas estão tocando, olha só. Bom, eu vou deixar novamente aqui, nessa área aqui, mais ou menos em 166 Hz. Você pode conferir aqui embaixo o número de Hz, olha só. Agora sim, a gente tem o nosso clap com todos os efeitos necessários. Bom, aqui no nosso hatch, eu também posso adicionar mais alguns plugins, como, por exemplo, um saturador também. E eu também posso equalizar esse hatch. Eu não preciso fazer todo aquele processo de novo, basta que eu venha aqui no clap, selecione aqui o equalizador, aperte Ctrl C para copiar, volto no hatch, clico aqui nessa área e aperto Ctrl V e ele já vai colar aqui o nosso equalizador, cortando todos os graves também do hatch, olha só. No caso do hatch, eu posso cortar ainda mais, se eu quiser. Bom, agora vamos voltar e escutar como que está soando o vocal que a gente escolheu junto de tudo que a gente já fez até agora. I don't wanna go, baby, but there's no other way, sorry, I just gotta go, find another home. Ok, eu vou baixar um pouquinho o volume desse vocal também e já vou colocar aqui aquele equalizador, também cortando os graves, só dei o Ctrl V aqui. Sétimo passo, criar suas melodias. Agora é hora de criar as melodias da sua música e para isso nós vamos utilizar um sintetizador, que é nada mais nada menos do que um reprodutor de instrumentos virtuais. Com o sintetizador você é capaz de reproduzir praticamente qualquer instrumento. Vamos começar criando o baixo da nossa música. E para essa música eu vou utilizar o sintetizador do próprio Bitwig Studio, o Polysynth. Caso você utilize outro programa, basta você escolher o sintetizador nativo aí do seu programa e depois é só procurar algum preset, ou seja, algum som pré-configurado que você goste. Bom, para adicionar o nosso sintetizador, eu vou adicionar mais um canal aqui, clicando nesse maisinho aqui, e vou digitar aqui, ó, Polysynth. Eu vou selecionar o Polysynth e dar OK. No Bitwig, eu posso clicar nessa pastinha aqui, ó. Ele vai me dar diversos presets de várias categorias aqui diferentes que eu posso utilizar no meu Polysynth, como, por exemplo, Bass, que é baixo em português, Bell, que é sino, e diversos outros aqui, olha só, várias categorias, e dentro dessas categorias você encontra diversos presets aqui para você estar utilizando. Para essa música em específico, eu preferi criar um som do zero aqui dentro do Polysynth, sem procurar por presets. Mas você não precisa se preocupar em aprender a criar sons do zero nesse momento. Basta você clicar na pastinha
escolher a categoria Bass, já que a gente vai estar criando o nosso baixo agora, e procurar qualquer som que você goste aqui dentro desses presets. Depois é só selecionar algum e clicar em OK. No início você não vai conseguir ouvir nenhum som, porque você ainda não desenhou a sua melodia. Então a gente vai fazer isso agora. Eu recomendo que você escolha algum dos presets de bass disponíveis, certo? De forma aleatória mesmo. Crie a sua melodia e depois você escolha o seu preset preferido. Pois antes disso você não vai conseguir ouvir nada, já que a sua melodia ainda não foi criada. Para começar a criar a nossa melodia, eu vou clicar 2 vezes aqui nessa área e o Bitwig vai criar um clipe para mim. Agora vamos clicar 2 vezes sobre o clipe para abrir o nosso painel de edição, também conhecido como Piano Roll. Para tornar a tela maior, basta você clicar no nome Edit aqui embaixo, olha só. E agora a gente tem aqui esse piano para a gente criar e desenvolver a nossa melodia. Então eu vou clicar 2 vezes aqui e ele criou uma nota aleatória aqui para mim. Bom, eu vou voltar para a nossa outra tela, aqui clicando no botão de arranjo. Vou deixar solado apenas essa melodia para a gente ouvir a melodia que a gente está criando e nada mais. Vou voltar para a tela de edição. Vou clicar 2 vezes para dar um zoom aqui nessa lupa. E se eu apertar espaço, ele vai tocar para a gente aí a nossa nota. Se você não sabe nada sobre teoria musical, isso aqui é um teclado, um piano, ele tem as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e depois volta para o Dó. Nos programas de produção musical, essas notas vão ser nomeadas como C, D, E, F, G, A e B. Então, o C é o Dó, o D é o Ré, o E é o Mi, o F é o Fá, o G é o Sol, o A é o Lá e o B é o Si. Você não precisa decorar isso agora. Agora é hora de escolher as notas da melodia. E lembre que é preciso que as notas encaixem com o vocal que você escolheu. Se você está iniciando agora e não conseguir fazer isso, eu recomendo que você não utilize vocais no início, porque vai ficar mais fácil de você produzir. Eu vou criar uma melodia rapidamente que encaixe com o meu vocal. Para isso, eu vou voltar na tela de arranjo e vou selecionar também aqui o vocal para que eu possa ouvir tanto a melodia do Polysynth quanto o vocal. Vou voltar para a tela de edição e vou começar a criar alguma melodia que encaixe com esse vocal. Eu vou clicar sobre esse símbolo de som aqui para não ficar ouvindo toda vez que eu mudar a nota de local, olha só. Se eu clicar sobre ele, eu não escuto mais. E vamos lá. Vou voltar para a tela de arranjo, vou esticar um pouco aqui esse clipe, até mais ou menos aqui. Perfeito, agora eu vou adicionar alguns efeitos ao meu baixo, como um equalizador para cortar os graves, pois lembre que os únicos elementos que devem conter camadas graves no nosso som é o kick e o sub bass, que a gente vai fazer daqui a pouco. Bom, para voltar à nossa aba de plugins, eu vou clicar aqui em Show Device Panel, ele vai voltar aqui para a aba de plugins. Aqui eu posso voltar no nosso clap, por exemplo, e selecionar aqui o equalizador, dar um Ctrl C, voltar aqui no Polysynth, clico nessa área em preto, aperto Ctrl V e ele já vai cortar os graves aqui do nosso bass. Sem o equalizador, com ele, eu vou renomear aqui para Bass. E agora eu vou adicionar um plugin que não é nativo do próprio Bitwig Studio, ou seja, você tem que baixar. Mas ele é totalmente gratuito e muito simples de instalar. O link vai estar aqui na descrição. É só você acessar o site da Kaelon Audio, certo? E baixar o plugin Flux Mini 2. É só clicar em download, ele vai pedir para que você faça o seu login. Nesse caso, você precisa se registrar. Depois é só voltar naquela página e fazer aí o download do Flux Mini 2. Aí é só instalar como qualquer programa normal e depois disso ele vai aparecer aqui dentro do seu Bitwig Studio. Então você vai clicar aqui nesse símbolo de mais novamente do lado do equalizador aqui. Lembre de deixar selecionado aqui o canal que você quer adicionar esse efeito. Nesse caso eu estou selecionando o Bass. Vou clicar no símbolo de mais
Vou procurar por Flux Mini. Vou selecionar aqui, ó, o Flux Mini 2 e vou apertar OK. Ele já abriu aqui para mim o plugin Flux Mini 2. Esse plugin é um plugin de sidechain. Basicamente, ele vai abaixar o volume do bass sempre que o kick tocar, para que o meu bass não cubra o kick e o nosso som acabe ficando todo embolado, como eu acho que deu para perceber aí quando eu toquei tudo junto, sem esse plugin e sem o equalizador. Bom, para utilizar ele é bem simples, é só você escolher aqui algum preset. Eu gosto de escolher aqui, ó, em Factory, esse Fake Chain 1. E eu posso brincar um pouquinho com esses parâmetros aqui. Isso aqui é basicamente o volume do nosso bass, tá? Nesse momento o volume está em 0 e o kick vai soar nesse intervalo aqui. E aqui o nosso bass vai voltar a agir quando chegar nesse volume máximo aqui. Então vamos ouvir o nosso bass com o Flux Mini ativado, olha só. Para eu abrir o plugin, tá? É só eu clicar nesse quadradinho aqui e ele vai abrir aqui para mim. Vou desativar ele para você ouvir, olha só. Desativado. Ativado. Junto com o kick. Se eu desligar os dois, você vê que fica um pouco mais embolado, né? Se você tiver de fone de ouvido, você vai prestar atenção melhor nisso, olha só. Pronto. Agora a gente pode partir para o nosso sub bass, que é o cara que vai dar mais grave mesmo para a nossa música. Bom, como o sub bass está localizado nas regiões mais profundas, mais graves em si, você dificilmente vai ouvir esse som sem fones de ouvido. Então, se você tiver em algum lugar por aí, algum fone de ouvido, a hora de colocar é agora. Bom, como a gente já criou essa nossa melodia aqui, eu vou só copiar e colar esse clipe aqui do bass no nosso sub bass. Para isso eu vou adicionar aqui novamente um novo polysynth. Vou copiar esse cara aqui, selecionar e colar aqui embaixo. Depois eu só duplico aqui mais uma vez. Bom, eu também já criei um som aqui para ser o nosso sub bass e ele é esse som aqui, olha só. Só que ele tá muito agudo, né? Eu tô achando que ele tá bem agudão. Então eu vou clicar 2 vezes sobre o clipe do sub bass. Ele vai abrir aqui pra gente o nosso piano roll. Eu vou clicar aqui no piano roll, apertar Ctrl A para selecionar tudo. Eu vou apertar Shift setinha para baixo. Ele vai descer 1/8 aqui pra gente, olha só. Vou fazer isso mais uma vez, Shift setinha para baixo. Olha. Agora ficou mais interessante, né? Vou voltar na aba de plugins. E agora a gente vai começar a trabalhar nesse som. Lembrando que você pode escolher qualquer preset aqui, olha só, clicando nessa pastinha aqui, vindo na aba de Bass e escolhendo qualquer um desses presets para ser o seu sub bass. Ou, mais uma vez, se você quiser baixar o projeto dessa música com todos os samples, os presets e os efeitos utilizados, o link está aqui na descrição. Caso você utilize outro programa como FL Studio ou Ableton Live, também é possível recriar esse projeto no seu software, pois ao adquirir esse projeto você encontra todos os samples de bateria, as melodias transformadas em áudio, prints dos efeitos utilizados e os arquivos MIDI, ou seja, os arquivos que vão permitir que você abra as melodias criadas no Piano Roll dentro de qualquer outro programa de produção musical. Com o nosso som definido para ser o sub bass, eu vou inserir alguns efeitos. A primeira coisa que eu vou inserir é um efeito de distorção, para deixar o som um pouco mais distorcido, como o próprio nome já diz, e mais forte. Vou duplicar aqui esse clipe que a gente fez. Bom, conseguimos deixar o som um pouco mais agressivo com o plugin de distorção. E agora eu vou adicionar um novo equalizador, olha só, EQ+. E essa parte é muito importante, tá? Dessa vez eu não vou cortar os graves. Eu vou cortar as regiões agudas do som e deixar apenas as camadas mais mais profundas do nosso baixo. Com isso, eu vou criar o meu sub bass. Então, eu vou continuar selecionando aqui nessa região mais em laranja aqui. Colocar aqui mais ou menos em 145 Hz, mais ou menos, 150. Clicar com o botão direito. E em vez de fazer um low cut, eu vou fazer um high cut. Porque agora eu quero cortar os agudos, ou seja, as regiões high e não as regiões low. Eu vou selecionar aqui esse high cut 8, tá? Porque ele é um corte mais agressivo. Olha só, se eu colocar o high cut 1, o corte vai ficar meio que assim, ó. A onda fica dessa forma. Se eu colocar o 8, ele já fica bem mais agressivo. Então, olha só como fica sem o equalizador e com o equalizador.
Mais uma vez, você só vai ouvir esse som se tiver de fone. Olha só. Vou colocar aqui ele também em vermelho. E agora eu vou adicionar também o Flux Mini aqui no Sub Bass. Olha só. Vamos ouvir junto com o nosso Bass agora? Beleza, eu poderia finalizar por aqui, mas eu ainda quero colocar mais um elementozinho que vai dar um diferencial aí na nossa música. Bom, eu vou adicionar um novo som chamado de Brass, e ele vai entrar nessa segunda parte aqui da música para trazer um elemento novo aí, um elemento diferente. Vou adicionar aqui mais um Polysynth. Eu poderia clicar aqui e escolher algum desses Brass aqui, olha só, tem vários aqui para você escolher. Só que mais uma vez eu preferi criar o meu porque eu consigo me aproximar mais de um som ideal para o meu gosto. Lembrando, se você for iniciante, nem se preocupa com isso agora, é só por questão de perfeccionismo mesmo. Bom, eu vou clicar 2 vezes aqui nessa segunda parte para criar mais um clipe e vou clicar 2 vezes nele para ir para o nosso painel aqui de edição. Vou clicar aqui em edição e vou começar a criar uma melodia. Nesse caso, aqui no painel de arranjo, eu já tenho uma melodia para seguir como base, né? Eu já escrevi uma melodia aqui do bass. Então eu vou basicamente copiar o que eu já tenho aqui. Olha só. Apertar um Ctrl C, clicar sobre esse clipe e apertar Ctrl V. E agora eu vou alterar um pouquinho essas notas, mas seguindo essa mesma base. Eu não quero notas curtas, eu quero notas um pouco mais longas. Então eu vou puxar, olha só. Até aqui mais ou menos. Ficou dessa forma, eu quero selecionar tudo agora, apertar Shift e setinha para baixo, para descer um pouco, olha só. Isso é como ficaria antes, eu não quero que fique assim. Agora eu quero esticar essa nota aqui. Vamos ouvir? Agora eu volto aqui na página de plugins e vou adicionar alguns efeitos para finalizar a nossa música. Então vamos ouvir aqui como é que ficou. Beleza, agora vamos ouvir tudo do começo. Pronto, agora é só exportar a sua música e usar como você quiser. Para fazer isso, basta que você selecione aqui a área, olha só. Eu posso simplesmente fazer isso daqui. Depois é só clicar em File, Export Audio, escolher aqui o formato que você quer. Eu recomendo que seja sempre MP3 ou WAV. Depois seleciona aqui a opção Loop Region para ele exportar apenas a região selecionada. Clica em OK e escolhe o local de destino que você quer salvar a sua música. Agora você já sabe como fazer uma música eletrônica profissional em 7 passos. Lembrando que se você quiser ter acesso a esse projeto com todos os samples, os presets e os efeitos utilizados, além das melodias, tudo que você precisa para aprender a produzir música profissionalmente, o link tá aqui na descrição, é só clicar e conferir, beleza? Valeu, eu vejo você no próximo vídeo, tamo junto!